Irmãos, um exército não é feito só de generais. Uma escola não é feita só de professores. Uma construção não é feita só de engenheiros. A igreja, ela não é feita apenas de líderes, pastores, pastoras, não. Nós vemos, irmãos, que a igreja de Jesus, ela é composta, por homens e mulheres, rapazes, moços e crianças. E todos nós, irmãos, temos algo a fazer, temos algo a ser feito. E aqui, na carta aos Romanos, nós vamos ver o que Paulo diz a respeito de alguns irmãos nossos. Vamos capítulo 16, versículo 1. Observem esse texto. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Irmãos, a palavra aqui servindo é a palavra diáconos. Febe era diaconisa na igreja de Cencreia. Febe era uma mulher que dedicava a sua vida aos crentes de Cencreia. E vocês sabem que o trabalho de um diácono é como o trabalho de um garçom. Algumas pessoas até pensam em ser diáconos, mas nem todas sabem o que significa ser um diácono. Ser diácono é trabalhar para que os outros comam enquanto você fica com fome. É resolver o problema dos outros, enquanto os seus problemas, você vai ter que esperar que Deus resolva. A vida de um diácono é uma vida de doação pela vida do outro, é uma vida de servo. E a Bíblia diz que Febe era uma diaconisa em Cencreia. Era uma mulher que servia aos crentes de Cencreia. E também diz, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Irmãos, observem que Febe, além de ser lembrada como diaconisa, como alguém que doava a sua vida pela igreja, doava a sua vida pelos crentes, pelo evangelho, Paulo também cita Febe como uma protetora crente. Era uma mulher que tinha uma postura diferenciada. Lembram-se de Débora, que se fez mãe em Israel? A palavra do Senhor nos diz que Febe se tornou protetora dos irmãos de Cencreia. E não apenas dos irmãos de Cencreia, ela se tornou protetora do próprio apóstolo. Ela era alguém que cuidava de Paulo. Era alguém que tinha um zelo por Paulo. E Paulo lembra de Febe de uma maneira especial. Paulo lembra de Febe como uma pessoa que tem essa dedicação à igreja e essa dedicação ao próprio apóstolo. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. A Bíblia é bem criteriosa nessa questão de ordem. Quando a Bíblia cita o nome de uma pessoa antes da outra, é porque aquela primeira pessoa tinha um destaque. E o texto nos diz que na casa de Áquila, Priscila é que era a crente fogo no olho. Priscila era aquela mulher que tinha fogo no olho, que tinha fogo nas vestes, que tinha fogo na vida. Ela era dedicada à obra de Deus juntamente com seu marido. E Paulo lembra de Priscila e de Áquila como cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila ajudavam Paulo a carregar o piano. Ajudavam Paulo a fazer a obra de Deus. E essa ajuda de Priscila e Áquila, gente, a obra de Deus, e ao apóstolo foi algo tão grande, tão sério, que o texto continua dizendo no versículo 4: os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Sabe, irmãos, chegou uma hora que Priscila e Áquila se
se colocaram numa condição de preservação da vida de Paulo, a ponto de colocarem a vida deles em risco. Eles poderiam ser decapitados pelo Império Romano, mas eles se expuseram pelo Evangelho. Eles cooperaram a ponto de colocar em risco as suas próprias vidas. E Paulo disse: olha, o que eles fizeram teve um impacto em todas as igrejas dos gentios. O que Paulo pôde fazer em nome de Jesus era reflexo também da ação de Priscila e Áquila. Porque se eles não tivessem se interposto, se eles não tivessem se colocado em defesa de Paulo, Paulo teria sido morto antes do que foi. E muito do que aconteceu não teria acontecido. Versículo de número 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, além de ajudarem Paulo na obra de Deus, além de colocarem suas vidas em risco por amor ao Evangelho e ao apóstolo, a casa deles era aberta para que a igreja se reunisse. Nós poderíamos chamar isso hoje de um KL, poderíamos chamar de uma célula, poderíamos chamar de um pequeno grupo, poderíamos chamar de uma congregação, poderíamos chamar de muitas maneiras, mas Paulo diz que era a igreja que se reunia lá. Então a casa de Priscila e Áquila era uma casa aberta para a igreja se reunir. Sabe, irmãos, às vezes eu não entendo como é que algumas casas sequer realizam culto doméstico. Quanto mais receber outros irmãos para cultuar a Deus. Mas Priscila e Áquila são lembrados como pessoas que tinham as suas vidas doadas ao Evangelho. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Irmãos, Epêneto foi um daqueles que primeiro se converteu ao Evangelho. E Paulo disse: olha, saúdem este irmão, porque ele continua firme com Jesus. Ele não desistiu da jornada. Ele não abriu mão da sua fé. Ele não cedeu às pressões. Pelo contrário, saúdem Epêneto, porque ele, embora tenha sido um dos primeiros a se converter, continua firme em Jesus. Então Paulo lembra de Epêneto como alguém firme em Jesus. Saudai Maria, que trabalhou por vós. Existem muitas Marias na história bíblica, mas aqui nós encontramos uma Maria que cuidou, que trabalhou para a igreja de Roma, para que aquela igreja existisse e se mantivesse na presença de Deus. Versículo 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Quando Paulo estava preso, irmãos, Andrônico e Júnias estavam com ele. Há comentários de que Júnias era uma mulher. Então, Andrônico e Júnias seriam um homem e uma mulher que estiveram com Paulo na hora mais difícil da vida dele, na hora de prisão. Na hora quando todo mundo foge, na hora que todo mundo se esconde para não se identificar com aquele infrator. Andrônico e Júnias estavam ali com Paulo na hora da prisão dele. Mas veja o que é que o texto diz: os quais são notáveis entre os apóstolos. Andrônico e Júnias eram apóstolos. E dentro da companhia apostólica, eles se destacavam, pois haviam se convertido antes do próprio Paulo. Então, aquele homem, aquela mulher, Andrônico e Júnias, eles eram lembrados por Paulo como pessoas que estiveram com ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Irmãos, todos nós temos poucos amigos. Mas Paulo fala de Amplíato como seu amigo. Alguém que ele podia confiar. Alguém que ele podia desabafar. Alguém que conversava com ele, que dizia para ele aquilo que ele precisava ouvir. Porque amigos, irmãos, não são aqueles que passam a mão na nossa cabeça o tempo todo.
Amigos são aqueles que passam a mão quando nós precisamos de um afago, mas também nos corrigem quando nós estamos errados. E Paulo disse: olha, esse irmão é um amigo meu. Versículo 9: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Mais um irmão que é lembrado por Paulo como alguém que pagava o preço junto a ele para a obra de Deus. E também meu amado Estaques. Saudai a Apeles. Agora observem o que aqui Paulo diz sobre Apeles. Aprovado em Cristo. Olha como Paulo lembrava de Apeles, como um homem aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo, ele não era crente sozinho, a família dele servia a Deus. E Paulo disse: olha, saúda aquela família que serve a Deus em unidade, em propósito. Paulo se lembra de que aquela família não era uma família dividida, mas era uma família unida aos pés do Senhor. Saudai meu parente Herodião. Paulo lembra de que os seus parentes de sangue também serviam ao Senhor, e ele faz questão de saudar Herodião, parente dele que continua firme no Senhor. Saudai a casa de Narciso, que estão no Senhor. Mais uma família, irmãos, que estava aos pés de Deus. Mais uma família que se reunia na presença do Senhor, a família do nosso irmão Narciso. E Paulo destaca essa família. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Olha, duas irmãs, gente, que trabalhavam para a obra de Deus. E Paulo disse: olha, apesar do nome esquisito delas, saudai-as, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Pérside era outra mulher, irmãos, dedicada à obra de Deus. E Paulo disse: olha, eu não posso esquecer dessa mulher, porque ela muito trabalhou na obra de Deus. Eu estou lendo esse texto, irmãos, para você e eu reflitamos sobre como seríamos lembrados se hoje alguém fosse escrever a história do cristianismo. O que é que as pessoas diriam a meu respeito e a teu respeito? Como é que você seria lembrado? O que é que diriam a seu respeito? Como alguém que está engajado, como alguém que está comprometido, como alguém que se doa, como alguém que põe a vida em risco pelo Evangelho, ou não? Versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Rufo, gente, era um homem que havia sido escolhido por Deus, e ele valorizava isso. Às vezes, irmãos, eu e vocês dizemos: olha, eu sou salvo, eu sou eleito em Cristo Jesus, eu fui transformado, os meus pecados foram perdoados, mas você está vivendo como um eleito de Deus? Você está vivendo a grandeza da salvação que Deus lhe proporcionou? Ou você está vivendo como vivem os ímpios? Seus sonhos são os sonhos de um homem de Deus ou são os sonhos que qualquer um pode ter? Seus sonhos são os sonhos de uma mulher de Deus ou são os sonhos que qualquer uma pode ter? Você está entre aqueles que se doam pelo reino ou entre aqueles que sugam do reino? Ou daqueles que estão indiferentes ao reino? A mãe de Rufo, irmãos, era uma mãe não apenas para seu filho, mas para o próprio apóstolo. Como é bom, irmãos, nós temos pessoas assim, que cuidam de nós, como mães cuidam de filhos. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E aqui Paulo lembra dessa gente, irmãos, gente de Deus, se reunia não para falar mal de ninguém, mas se reunia para adorar a Deus.
Os irmãos congregavam, os irmãos estavam juntos. Ah, se demais, pastor, esses irmãos estavam lá em Roma e aquela igreja era perfeita. Não, irmãos, não existe igreja perfeita na terra, porque não existe gente perfeita na terra. A igreja perfeita está nos céus. Mas esses irmãos entendiam a importância de estarem perto uns dos outros. E Paulo destaca isso. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Os irmãos que se congregavam, os irmãos que estavam ali alicerçados na presença do Senhor e na palavra do Senhor. Paulo disse, olha, esses precisam ser lembrados, saúdem a eles. Saúdem uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vejam que Paulo faz uma lista, irmãos, de pessoas que estavam ali ao lado dele. Veja no versículo 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípater, meus parentes. Paulo agora faz referência a Timóteo, que esteve com ele, que cooperou com ele. E mais alguns dos seus parentes. Em seguida, Tércio diz, olha, eu escrevi a carta para Paulo, eu fui às mãos do apóstolo. Ah, irmãos, como o evangelho precisa de pessoas assim, pessoas que sejam mãos para quem não tem mão, pessoas que sejam olhos para quem não tem olhos, pessoas que sejam pés para quem não tem pés. Vocês lembram daquele homem que estava paralítico e não tinha como ir até Jesus? E 4 amigos dele o colocaram em uma maca e o levaram até Jesus. Aqueles 4 amigos, irmãos, foram pés para quem não tinha pé. Tércio foi mão para quem não podia mais usar a mão. Lembram de Dorcas? Atos nos fala de Dorcas, irmãos. Dorcas era uma costureira. Aquela mulher não era uma pregadora, ela não fazia milagres, ela não expulsava demônios, ela apenas costurava. Mas quando Dorcas morreu, as mulheres da cidade dela ficaram abatidas, abaladas, porque Dorcas morreu. E o que será de nós agora? E mandam chamar Pedro, para que Pedro ressuscitasse Dorcas. Irmãos, Dorcas, o que sabia fazer era costurar. Mas sabe o que ela fazia para o reino de Deus? Ela costurava. Porque, irmãos, o importante é que você faça o que você sabe fazer. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de sofrer com o frio por causa das roupas que Dorcas costurou? Quantas crianças que estavam nuas receberam uma roupinha, um enxoval feito pela irmã Dorcas? Quantas pessoas com suas vestes rasgadas, rotas, receberam uma muda de roupa nova? Quem foi que fez? Ah, foi a irmã Dorcas. Nós não sabemos se ela tinha o tecido, mas nós sabemos que ela sabia costurar, e ela costurava. Sabe, irmãos, eu fiz questão de ler para vocês esse texto de hoje, para que vocês e eu possamos refletir como nós seríamos lembrados se alguém escrevesse sobre o Evangelho hoje. Hebreus 11 nos fala dos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia nos fala de Jefté, de Gideão. A Bíblia nos fala de Sansão. Nos fala de homens e mulheres que fizeram grandes feitos pela história da fé. Mas aqui Paulo fala de gente como a gente. Gente que ajudava. Gente que não atrapalhava. Gente que se dispunha ao invés de se indispor. Gente que se doava. Se doava como? Sendo mãe, como a mãe de Rufo. Ela só sabia ser mãe. Então, se eu sei mãe e tem alguém que não tem mãe, eu vou ser mãe para quem não tem mãe.
Eu vou ser pai para quem não tem pai. Eu vou ser mão para quem não tem mão. Eu vou ser pé para quem não tem pé. Eu vou ser boca para quem não tem boca. Eu vou ser alguém para quem precisa de alguém. Certa vez alguém perguntou a Jesus, Jesus falou sobre ajudar o próximo, e Jesus disse assim: olha, eu vou te contar uma história, e contou a história do bom samaritano. E depois Jesus pergunta: olha, quem foi o próximo deste homem? Você está próximo a quem? Eu estou próximo de quem? Irmãos, e o que é que nós temos feito? O que é que nós temos disposto? O que é que diriam, irmão, se hoje fosse fosse escrita a história dos nossos dias? Olha, existia um crente, né? Vou dizer as características dessas pessoas e vocês vão me dizer que conhecem ela. Existe uma mulher viúva, verdadeiramente viúva, congregava em uma igreja lá em Garanhuns. Todo mundo que chegava na igreja, ela sorria. E ela sempre estava disposta a fazer alguma coisa. E quando alguém perguntava quem quer dar um testemunho, ela logo levantava a mão. E quando estava nos cultos online, a frase dela era: vocês estão me ouvindo? A respeito de quem eu estou falando, irmãos? E elucidei. Estão vendo? Vejam aí. O que eu poderia dizer aqui, irmãos, a respeito de Henrique, que chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo? O que eu poderia dizer aqui, irmãos, a respeito, de tantos irmãos e irmãs, Zé Paulo e Marcilene, que são das primícias da fé desta igreja? Muitos foram embora, mas olha Zé ali. Olha Zé ali. De vez em quando eu digo assim: Zé, eu quero ir para o sítio contigo. Ele diz: vamos, pastor. Às vezes ele está, eu sei da ocupação dele, mas eu sei também que ele se preocupa comigo. E ir para o sítio é muito mais do que ir para o sítio. Ai, irmãos, tem tanta coisa para ser feita. Eu sei que eu poderia citar muitos de vocês aqui. Quantos de vocês, irmãos, não são aqueles que trazem alegria quando o negócio está meio difícil? Aí o cara vai e solta uma piada, diz uma gracinha, todo mundo ri. Tem outros que não podem nem congregar, mas estão orando. Gente que deixa de comer por amor a mim e a você. Gente que está acordando, jovem. Você que está aqui. Tem gente que meia-noite está diante de Deus dizendo: Senhor, misericórdia de Bruna. Tem misericórdia de Chayane, de Rayane. Meu Deus, lembra de Ricardo. Gente que você e eu nem sabemos, mas são pessoas que estão pagando um preço de oração por mim e por vocês. Irmãos, se hoje fosse escrita uma história sobre a igreja, como você seria lembrado? Eu quero dizer para você, a história está sendo escrita. Porque tudo que nós fazemos aqui, irmãos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor.